Excelente terça-feira para você ligado aqui no canal do Lessa, começando mais um dia de cobertura. Nessa semana muito importante, um dia também muito importante, pós-demissão do técnico Fernando Diniz. E a diretoria do Fluminense, através do presidente Mário Bittencourt, finalmente vai se manifestar. O presidente Mário Bittencourt vai conceder uma entrevista coletiva no CT Carlos Castilho nesta terça às 11h30 da manhã. E estaremos de lá direto do CT Carlos Castilho, com a equipe quase completa, para a gente trazer todas as informações, as notícias, repercutir também essa entrevista do presidente. Aliás, vou deixar, além de pedir para você deixar o seu like, sempre lembrando, né? Não custa absolutamente nada. Se você puder ajudar e quiser, claro, contribuir, deixa aqui o seu like, isso ajuda, faz com que o YouTube possa recomendar os conteúdos aqui do canal. O seu comentário e se inscreva, acima de qualquer coisa, aqui no canal do Lessa também. E aproveite para nos comentários deixar aqui sugestões de perguntas para o presidente, porque eu vou, na medida do possível, vou ler o máximo aqui de mensagens que eu consegui antes da entrevista para tentar selecionar algumas, montar uma pergunta. A gente não sabe quantas perguntas a gente vai poder fazer, mas enfim, é uma entrevista importante porque o torcedor vinha cobrando, uma manifestação da diretoria, do presidente, para tentar entender o que estava acontecendo antes da demissão do Diniz, mas mesmo depois é importante a gente ouvir da boca do Mário o que ele tem a dizer neste momento. O que levou, de fato, à demissão do Diniz, o que pesou mais, o que foi mais importante, porque a diretoria chegou a esse consenso, além da questão, talvez além da questão dos resultados. É importante a gente entender o panorama geral dessa situação, porque vai além, neste momento a situação já ia muito além da questão do desempenho ruim, dos resultados, né? Havia insatisfação de alguns jogadores, havia uma pressão externa muito grande, então muita coisa influenciou nessa decisão. Porque o Fluminense resolveu renovar o contrato de forma antecipada com o Diniz, e muito antecipada, gerando agora uma demissão um mês depois, né, e o Fluminense tendo que arcar com uma multa aí em torno de 7 milhões de reais, que não se sabe ainda como será paga. Isso provavelmente ainda vai ser negociado com o departamento jurídico aí do Fluminense, o staff do Diniz. Entender agora se de fato o Fluminense não vai ao mercado buscar um outro treinador, se o Marcão será o treinador até o final do ano, ou se ele vai depender de resultados para permanecer no cargo. Isso é meio redundância, né? Afinal de contas, todo mundo depende de resultados. Não vai ser diferente com o Marcão. Se ele não conseguir fazer o time vencer, o que é uma urgência, né? Uma situação muito delicada no Campeonato Brasileiro, inclusive começando pelo jogo da quinta-feira. Se o Marcão não conseguir isso, o Fluminense vai ter que ir ao mercado. Mas é importante o Mário explicar como as coisas vão acontecer a partir de agora. Janela de transferências. Como o Fluminense vai se comportar nessa janela? Vai mudar o planejamento devido à saída do Diniz? Porque, obviamente, o Diniz, né, pensa futebol da forma dele, pensa este elenco da forma dele. Então, é natural que você agora faça adaptações, se for o Marcão ou se chegar outro profissional, para definir se o Fluminense vai buscar mais reforços, se tem carência, se vai buscar jogadores com outras características, jogadores fisicamente mais fortes, mais competitivos, para tentar rejuvenescer um pouco essa equipe, fazer com que essa equipe possa ter um desempenho físico melhor do que o que vem tendo. Que o Fluminense hoje ele é um time que está mal fisicamente, tecnicamente e mentalmente, em todos os aspectos do jogo. É muito claro, é muito evidente, a gente vê isso. Enfim, tem muitas decisões importantes e vai ser interessante ouvir do presidente Mário Bittencourt o que ele tem a dizer e como a diretoria vai se comportar daqui em diante. Eu falei ontem, trouxe aqui algumas informações de bastidores sobre como foi dolorosa para a diretoria, principalmente para o presidente Mário Bittencourt, a saída do Diniz. Ele sentiu muito, muito mesmo. Foi algo muito emocionante, foi um encontro dos quatro, né? Com o Paulo Angione, com o Fred. Enfim, foi uma decisão difícil de ser tomada pela diretoria por todo o relacionamento, por tudo que o Diniz construiu comandando o Fluminense, mas chegou ao fim e agora eles precisam agir para tirar o time dessa situação, que é o mais importante nesse momento. Nada mais importa do que o Fluminense sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Então, a partir das 11h30 da manhã, estaremos aqui ao vivo. E vocês podem acompanhar a entrevista coletiva com a gente ao vivo para a gente ver o que o Mário vai dizer lá no CT Carlos Castilho. Bom, a princípio a informação que a gente tem é que o Fluminense não vai buscar outro nome no mercado, que o Marcão
vai comandar o time nesses próximos jogos. Mas a gente sabe que o torcedor vem pedindo alguns nomes, alguns treinadores, né? Muitos se entendem. E, aliás, eu ainda tenho o pé atrás, assim, porque o Marcão ele não vai ser efetivado. O Marcão não tem plano de ser técnico, de se tornar técnico de fato, né? Ele vai permanecer ali como interino. Nas outras situações, ele assumiu numa pressão até um pouco menor, talvez, certamente em situações melhores, até mesmo em 2019. A pontuação não era tão baixa. Essa é a pior pontuação da história do Fluminense em pontos corridos. Então, esse jogo contra o Vitória, por exemplo, concorrendo direto, é extremamente importante, a pressão vai ser muito grande e a gente não sabe. Eu, por exemplo, tenho receio, acho que a diretoria deveria ir ao mercado buscar um profissional com estofo, com mais experiência para comandar esse time. O meu nome, se perguntar, Léo, qual seria a sua escolha? Eu escolheria Renato Gaúcho, mas o Renato está empregado ainda. O Renato é um cara que tem muita experiência, é um cara vencedor também, um cara que sabe lidar com o vestiário experiente, como tem o Fluminense, jogadores renomados, é um cara que gosta de trabalhar com esse tipo de jogador, é um cara que tem, não é igual, evidentemente, mas ele tem algumas características parecidas com o Diniz, é um cara que gosta de jogar para frente também e que sabe jogar e consegue ter ali uma diversidade na forma de jogar, né? Então, a minha preferência seria essa, mas hoje não é uma realidade. Inclusive, o Renato, na última entrevista coletiva do Grêmio, deu uma pistolada e defendeu, chegou a falar, defendendo aí o técnico Fernando Diniz, meio que não entendendo a pressão em cima do Diniz. Isso foi antes, claro, da demissão. Quanto ao meu trabalho é muito bom. O meu currículo fala por si próprio. O ano passado, volto a repetir, foi a mesma situação. O Grêmio foi campeão brasileiro. É que no Brasil, eu vejo até o Diniz. Diniz, há pouco tempo, ganhou uma Supercopa, ganhou a Libertadores. Não presta. E outro nome que vem sendo muito falado, muito pedido por muitos torcedores, que é o nome do Cuca, que pediu demissão do Atlético Paranaense. Ontem, o Petralha, que é o cara que manda no Atlético, simplesmente detonou o Cuca, mas estraçalhou o Cuca num comunicado oficial divulgado pelo Atlético. Vou colocar aqui na tela para vocês. Eu vou ler aqui o trecho desse comentário, dessa nota oficial do Atlético Paranaense. Ele diz aqui: nestes anos de futebol já vivi muitas decepções. Existem decepções e decepções. Esta do Cuca foi a maior delas. Botamos a cara a tapa para amenizar seu desgaste havido com a torcida do Corinthians, que lavou a roupa suja do seu passado não resolvido. Prometo que não seremos doravante mais usados e abusados pelo mau caráter de pessoas que, pela nossa resiliência, aceitamos ajudá-las. Foi o que ocorreu com o Cuca, o qual nos usou e depois nos traiu. Jamais esperava um comportamento descontrolado que teve nos vestiários após o empate com o Corinthians. Não entrarei nos detalhes, porque nossos jogadores, por mais que não tivessem garantido os 3 pontos nas últimas partidas, não mereciam ouvir o que ouviram. Já definido perante os atletas que não ficaria, e para a nossa diretoria, foi para a entrevista coletiva se justificar e transferir a responsabilidade para terceiros. Falou em números da folha de pagamento do clube sem nenhuma melhor informação. Não sabemos de onde tirou esses números. Lamentável que um homem que se diz torcedor do Furacão com 61 anos, tendo treinado grandes clubes, não tenha o controle suficiente para esfriar a cabeça e não ter o piti, como se comportou ontem. Que siga seu caminho, que encontre outro clube que tenha a boa vontade que o Furacão teve e que a torcida o acolha como a nossa, mesmo contrariada, o fez. Importante isso aqui porque o Cuca ele já demonstrou competência, inclusive no próprio Fluminense, lá em 2009, ele tem uma história no Fluminense. Agora é uma realidade completamente diferente, não tem nada a ver com aquele momento, né? Outro time, outra situação, enfim, não tem nada a ver. E milagres assim não acontecem sempre, a gente sabe disso. O Cuca, a marca registrada do Cuca no Brasil é abandonar trabalhos nesses últimos anos. É um fato, não é só você pegar, você vai ver, fazer um levantamento, você vai ver quantos trabalhos o Cuca abandonou. E em muitos desses clubes ele teve um ambiente muito conturbado também. Isso é outro fato, não é opinião, isso é fato. E mais uma vez ele foi lá no vestiário e relatos de repórteres que cobrem o Atlético Paranaense, assim, foi um descontrole total no vestiário. Ele é um cara emocionalmente muito descontrolado. E neste momento, em relação ao Cuca, eu tenho um temor muito grande se ele... Não sei se seria uma possibilidade agora, eu não tenho essa apuração. Mas se ele chegasse, ele iria gerar uma
uma divergência entre a torcida do Fluminense, devido ao caso não resolvido dele de estupro, porque ele não foi inocentado, o caso foi arquivado, e aí ficou essa situação, e por isso no Corinthians ele sofreu uma pressão absurda e acabou tendo que sair do Corinthians. Aqui também ele iria sofrer muita resistência de parte da torcida. Então, novamente, a gente teria um trabalho começando já de novo com divisão, com a torcida dividida. E é um cara que, num momento de pressão como esse, não sei como ele reagiria se os resultados não fossem positivos. Então, essa nota do Petralha é realmente muito forte. O relato dele aqui, enfim, pro Cuca eu acho que sai mal, fica mal para ele no mercado, mas é o que eu disse, não adianta a gente ficar discutindo muito isso aqui, porque a princípio o substituto é o Marcão do Diniz. O Marcão é quem está no comando no momento e a diretoria do Fluminense não acionou nenhum staff até agora buscando outro treinador. Essa é a informação. Se vai mudar depois do jogo de quinta, do final de semana, aí eu não sei. Qualquer novidade eu vou trazer para vocês. Mas a situação de momento é essa. De qualquer forma, o Cuca está no mercado. Inclusive, o próprio Renato Gaúcho pode ficar eventualmente também, se não melhorar no Grêmio, porque a coisa tá feia lá também. Mas enfim, deixe seu comentário, se inscreva aí no canal do Lessa, conto muito com vocês. A participação de todos é muito importante. Vamos que vamos. E aguardo vocês a partir das 11 da manhã, tá? 11 da manhã estaremos ao vivo com a entrevista do presidente Mário Bittencourt.